Agora, desculpa, Reparei isso agora. Você se desculpa, importa de repetir? desculpa. Mas o anterior gravou, né? Gravou, Não. gravou, Ah, o anterior foi. gravou, gravou, gravou. Não, o bloco Imagina. anterior que a gente falou gravou, Foi. né? Gravou, Ah, gravou, Sim. gravou, gravou, graças a Deus. não tá. Desculpa, gente. Aqui, a gente também fica desesperado na aula da Gisele, até em outras aulas que a gente faz. Aí todo mundo fica assim, professora, bota para gravar, que eu não vou poder ficar na aula. Não, e é um assunto muito imersivo, né? A gente tá assim, concentrado e esquece Ai, gente, meu Deus, tadinho, acontece. vai ter que repetir tudo. Não, tranquilo. Você Então, faz a pergunta de novo? sobre os diretores, né, o Graciliano Ramos e o Nelson Pereira, né, diretores aí de Vidas Secas e o Deus e o Diabo. Você pode comparar os dois filmes com o Bacurau? Olha, tanto Vidas Secas como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Bacurau, eles possuem o mesmo espaço físico e uma vida de suas personagens similares. São grupos de pessoas completamente desassistidos do poder público em coisas assim bem básicas até e também coisas mais complexas, né? São personagens, comunidades completamente desassistidas por esse poder público e que moram e que vivem no mesmo espaço físico, né? Digamos assim, regiões do sertão nordestino. E isso cria justamente um diálogo entre Bacurau e esse cinema novo brasileiro, né, que é bem representado por Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, e por Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. São filmes quase que do mesmo ano, ambos são da primeira metade da década de 1960, Deus e o Diabo é de 1964, Vidas Secas, se não me engano, é de 1963, ou seja, tem uma diferença de tempo muito pequena entre os dois, mas os dois são da mesma escola, ou seja, a escola do cinema novo, que surge nesse período, lidam com histórias que se passam no sertão nordestino, mostrando personagens que procuram algo que é o que todo mundo, no fundo, procura, uma vida melhor. No caso dessas personagens, tanto nesses dois filmes como em Bacurau, são pessoas, cidadãos completamente largados no mundo, que não podem contar com a ajuda do Estado para as coisas mais elementares, as coisas mais fundamentais na vida de cada um, que é ter onde morar, o que comer, um trabalho, segurança e educação. Entendi. Isis, quer puxar a próxima? Oi, desculpa, demorei um pouquinho para desativar o mudo. Não vou puxar uma próxima pergunta. Eu estava refletindo aqui sobre aquela questão do comentário que se disse que fizeram ontem na live sobre talvez o povo não reagiria, né, na situação do prefeito. Eu acho que o cinema tem muito dessa de não ter necessariamente o compromisso de mostrar tudo com base no tipo, exatamente o que aconteceria, mas eu acho bem possível, assim. Ao longo da nossa história, do mundo, a gente sabe que várias revoluções surgiram a partir do oprimido, né. Eu acho que tem um momento que cansa, né, e eu acredito que, é óbvio, eles estavam numa situação que não era nem necessariamente de alguma revolta surgida por um contexto que eles estavam submetidos há longo tempo e cansaram, foi um combate, né, eles tinham que reagir pela sobrevivência, foi um pouco diferente, mas eu acho que é bem plausível disso acontecer. Rebeca, puxa outra pergunta. E até pegando carona nesse comentário teu, Isis, tem uma coisa muito legal no filme que é algo que eu aprecio em qualquer filme, que é a subversão da expectativa. Todo filme cria no espectador uma expectativa sobre o que vai acontecer. É isso que termina te envolvendo na história, porque você começa
a acompanhar aquela história que está sendo contada e começa a imaginar na tua cabeça o que é que vai acontecer. Isso serve muito bem para cenas de suspense e funciona muito bem em filmes de ação, em policiais, porque as coisas começam a acontecer, você acha que elas estão indo para um determinado lado, né? Aí você começa a criar aquela identificação, começa a torcer, ficar ansioso, etc. Na maioria das vezes, aquela expectativa sua se cumpre e você, de uma certa forma, se sente satisfeito, porque aconteceu como você esperava que acontecesse, mas há diretores que brincam com isso, né? E subvertem essa expectativa que normalmente a gente cria ao acompanhar uma história, né? Termina acontecendo algo que você não esperava que acontecesse. E isso eu particularmente acho muito legal. O Bacurau tem disso. A história começa, você vai vendo, você não sabe direito que história vai ser contada. Se você não tiver visto o trailer e não souber nada sobre o filme, a história começa e você não sabe de maneira alguma para onde você está indo. Você vê aqueles dois chegando com o caminhão-pipa no vilarejo lá, vê aqueles caixões caídos lá, vê a comunidade envolvida naquele velório, que é uma figura importante, você vê que aquela mulher que chegou levou remédio, tem todo um contexto, mas você não é apresentada em nenhum momento, até aquele ponto, a uma provável invasão, apesar de as pistas já estarem lá, né? Os caixões do acidente do caminhão na estrada, aquela pessoa que viu um drone passando, aqueles dois que chegam depois de moto. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. E aí, esses elementos começam a ser revelados, né? Você vê aqueles cavalos passando pela cidade, que eram os cavalos daquela fazenda, vão lá na fazenda e encontram todo mundo morto lá. Depois, os dois que vão lá são mortos também. Então, você vê que aquela pequena comunidade está sendo invadida, está sendo morta, e que eles não têm condição alguma de reagir. Eles estão completamente indefesos, certo? Essa é a expectativa que você começa a criar. O garotinho é morto. Então, a coisa só vai, essa escalada de violência só vai aumentando. Mas isso começa a funcionar dentro daquela expectativa que você começou a criar a partir desses acontecimentos. Aí vem um ponto de virada bem brusco. Você vê aquele velho Damião lá, ele aparece sem camisa, aguando umas plantinhas. Depois você vê ele pelado, andando lá pelas plantas que ele está aguando e tudo. Ele estava com uma outra mulher que está nua também, ou seja, eles estavam transando e tudo. E aí a primeira reação que você tem vendo aquele casal é assim, coitado do velhinho, vai se ferrar legal, vão matar os dois. Essa é a expectativa que você cria. E aí o filme tem a primeira virada, né? O Damião pega a espingarda dele e estoura a cabeça do invasor. E ainda dá um tiro no peito da outra, da mulher que estava junto com ele. E aí ele chega e pergunta, você quer viver ou você quer morrer? Então, é bizarro isso. a partir daquele momento, o meu irmão até gosta de dizer, né? Aqui, o Damião é o avô que todos nós gostaríamos de ter. É o vovô BS, né? Aquele que pega o trabuco e reage. E essa é uma Realmente. questão de expectativa. Você vê o cara, já tem uma certa idade, pelado. Ele vai levar um tiro, vai morrer, como os outros morreram. Ele está ferrado. Uhum. É o que acontece. E a partir daí aparece o Lunga, o pessoal começa a se organizar no melhor estilo Os Sete Samurai, né? O grupo do Lunga, como é o nome? O Acácio, qual é o Pacote, né? O Pacote, o nome dele é Acácio, ele só quer ser chamado de Acácio, mas todo mundo só chama ele pelo apelido de Pacote.
o Pacote, o Acá, que é o Acácio, né? O Lunga, o pessoal do Lunga, começa, né? Então, se organizam, pegam tudo que tem no museu, existência daquela comunidade, está no museu. E é para lá que eles vão, e é a partir daquele lugar que a reação começa. Agora, o Lunga é um justiceiro bem, bem desconstruído, né? Eu achei fantástico quando eu vi a Pois é. primeira vez. A gente fica na torcida, né? Tipo, se envolve. Eu vi, eu quis ir assistir a primeira vez assistindo no cinema, acho que nas primeiras semanas. Eu queria correr logo, porque acaba que no curso de semana todo mundo vai te dando spoiler, né? E fica tudo. Eu falei, vou ver isso logo. E eu não quero ver crítica, eu não quero ver nada. Eu quero chegar lá, assim, totalmente zerada. E, nossa, me surpreendeu completamente. Não imaginava que seria nada perto disso. É fantástico. Marden, E pode você falar. vê que o filme também tem algumas histórias que estão lá, mas não são contadas, mas elas estão lá. Ficou bem claro para mim que existiu algum rolo no passado entre o Lunga e o Pacote. Uma relação mal resolvida entre os dois. Para mim isso estava bem explícito. Mas não precisava dar detalhes sobre isso, né? Mas Uhum. alguma coisa existiu no passado daqueles dois, né? E o Lunga é aceito como ele é. É outra coisa legal naquela comunidade, que não há esse preconceito por conta da orientação sexual, religiosa, o que quer que seja, daqueles moradores. Todos são aceitos do jeito que são, todos fazem parte daquela comunidade e todos contribuem com aquela comunidade. Então, há essa harmonia, essa isonomia, igualdade entre todos eles. Todos são respeitados pelo que eles são como pessoas e ponto final. Não há nenhum tipo de discriminação ou de repúdio ao Lunga por ele ser como é, nem por ser tipo um fora da lei, por ser um homossexual, não tem essa questão. A mesma coisa vale para Domingas, que vive com a companheira, não há. É, ela é a pessoa que cuida da saúde do pessoal de lá, ponto. Não existem esses rótulos em Bacurau. Tanto é que quando Lunga se veste daquele jeito todo colorido, né? Uma senhora faz um comentário: "Tu tá bonita, hein, Lunga?" É verdade que tem toda aquela questão, assim, quase que ritualística que a gente vê em vários filmes, quando O a herói, né, pessoa vai para o o combate. herói se prepara para o combate, para uma Uhum. guerra, que ele está lá, de Mas repente, isso é uma trajado. característica do cinema de gênero, né? E que Bacurau, por ser um filme de Gênero daqui para frente ou eu ainda é adoraria que sim, porque nem só de drama e comédia é feito o cinema brasileiro, né? Tem muitas boas histórias que podem ser contadas como faroeste, como ficção científica, como terror, como suspense, e também como drama e comédia, ou fazendo uma mistureba toda, como o Bacurau faz. ok. Marden, Oi. então, mais uma pergunta. Vou fazer duas perguntas e você pode dar uma resposta só. É, é, na sua visão, qual o impacto social que Bacurau lançou para a gente, né? Aí no momento, não, desculpa. Qual o impacto social de Bacurau no atual momento em que ele foi lançado? E qual a importância, né, que o filme e os seus correlatos têm que vai passar para a filmografia nacional? Olha, eu acho que desde
Cidade de Deus e Central do Brasil e Tropa de Elite, que foram 3 filmes que, desde que teve início a retomada, foram filmes que foram muito falados, discutidos, filmes bastante influentes, né? O Bacurau se enquadra nesse seleto grupo, né? É um filme que foi muito discutido, começaram a falar do filme antes mesmo do filme ser finalizado, quando os primeiros trailers foram divulgados, mais ainda, quando o filme foi premiado em Cannes, quando o filme finalmente estreou, é um filme que gerou muita conversa, muitas interpretações, muito debate, e isso, a mesma coisa aconteceu em certa medida com o Central do Brasil, com o Cidade de Deus, com o Tropa de Elite. E isso eu acho muito salutar. Um filme que mobiliza as pessoas. Tudo bem, a gente sabe que teve gente que não gostou do filme, teve gente que adorou o filme, mas isso faz parte do debate. O filme propiciou essa discussão, e essa discussão é sempre, eu acho, muito vantajosa. E seguramente a influência dele se fará perceber nos próximos anos. Nós teremos mais filmes de gênero, nós teremos mais experimentos com esses gêneros, fazendo essas misturas, contando histórias inesperadas, surpreendentes, e esse é o grande saldo que o filme deixa, né? E é um filme aberto a interpretações. Eu já vi gente de direita defendendo o filme porque acredita que o filme é de direita. A mesma coisa, pessoas dizem que é porque eles pegam em armas, né? Eles se defendem com armas, então é um filme. Não, sim, mas é aquela máxima da semiótica, assim é se lhe parece. Se você entendeu assim, beleza. Se está dentro do repertório que você carrega e você teve esse entendimento, o seu entendimento vale. É a forma como você entendeu. Não significa que a forma que eu entendi seja correta. A sua também vale, porque você avaliou tudo, analisou tudo a partir da bagagem que você traz. E se aquilo te pegou daquele jeito, está valendo, né? Da mesma forma como pessoas de esquerda entenderam o filme como um filme de esquerda, por conta de mostrar a resistência de uma comunidade contra o opressor, aquela coisa toda. Então, um filme que permite essas múltiplas interpretações, isso é muito legal, porque ele consegue dialogar com diferentes públicos e todos vão ter a sua razão, em certa medida, por conta daquilo que cada um carrega, com a visão de mundo que cada um tem. O importante é que o filme mexeu com essas pessoas todas, o filme provocou esse debate, e quando isso acontece é sempre muito bom. Eu tenho uma outra pergunta também, que não está no script, mas vou fazer para você. E peraí que travou para mim. Ah, não, voltou. O Bacurau, a gente pode talvez fazer alguma comparação dele com o Alto da Compadecida no jeito de que, por exemplo, o Bacurau ele é um filme que mostra desgraça, né? Mas também mostra ali a fome, a pobreza e tal. E o Alto da Compadecida na mesma linha, só que é uma desgraça onde você ri, onde você se diverte. Você tem como falar isso pra gente? Talvez, não sei. Olha, o único ponto em comum que eu vejo entre os dois é o fato de ambos se passarem numa pequena cidade, numa pequena comunidade do interior do Nordeste. E, claro, retratar situações até certo ponto semelhantes entre duas comunidades. Mas a maneira como a narrativa se desenvolve é bem diferente. No caso de Bacurau, há uma reação firme, física até, da comunidade em relação àquela situação que é apresentada. No caso de O Alto da Compadecida, a reação às adversidades, que ficam concentradas na figura do Chicó e principalmente do João Grilo, é através da artúcia, da malícia, do bom humor, daquela maneira safa, digamos assim,
de que ele lida com aquelas adversidades que ele enfrenta. É uma maneira de reagir, de lutar, mas é bem diferente da forma como o pessoal de Bacurau age em situações semelhantes. São abordagens diferentes de personagens que enfrentam problemas semelhantes, né? Não que haja uma invasão, se bem que Itaperoá sofreu uma invasão, né? A invasão do bando do Severino, né? Mas a forma como tudo se desenvolve é um pouco diferente. Apesar de beberem quase que da mesma fonte, mas são solucionados de formas diversas. Pode, Digamos que são primos e não irmãos. pode puxar outra, Isis, se você quiser. A pergunta que eu puxaria seria mais para encerrar. Então, quando você esgotar as suas, eu faço a minha. E também são duas em uma só. Uhum. Pode falar. Eu acho que a gente já está Você vai querer. eu acho que a gente já tá com o roteiro comprido. Só tem essa do blockbuster, né? Que o Jonathan pediu para perguntar. Tem uma que. Faça essa então primeiro. Então tá. É, Ele pergunta aqui, como você avalia essa correlação entre a ideia do filme e a distribuição cinematográfica no Brasil? E que faz com que o cinema nacional lute para ter espaços nas salas de cinemas, enquanto os blockbusters americanos predominam na maioria das salas. É talvez, aquela parecida que você respondeu para mim na entrevista para os filmes de romance, né, onde você tem a maioria das salas com filmes americanos e ali umas duas com filmes nacionais. Essa questão da distribuição é sempre um grande complicador quando se trata de produto nacional, porque o dono do cinema, ele quer, obviamente, ter lucro. E boa parte do público que frequenta a sala de cinema tem predileção por filmes americanos, filmes, os chamados blockbusters, né? Esses filmes que chegam com grandes campanhas publicitárias, com uma divulgação maciça e que terminam ocupando um grande número de salas simultaneamente, justamente para, com isso, obter o lucro esperado. O filme nacional, na sua maioria, vai na contramão disso. Com exceção das comédias, que costumam fazer muito sucesso, tanto é que, em época de final de ano, as salas são dominadas pelas comédias brasileiras. E são filmes que geram um público de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões de espectadores. Curiosamente, filmes de gênero têm funcionado muito bem com esse público, até porque é um público que está habituado com esse tipo de filme, com filme de gênero. Então, você vê casos de campeões nacionais de bilheteria, como Tropa de Elite, por exemplo, principalmente o Tropa de Elite 2, que levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas, o próprio Bacurau, que teve um público muito bom. São brechas que eles terminam encontrando justamente para atrair esse público e ganhar espaço nas salas. E esse disse-me-disse sobre o filme, esse boca a boca, por conta das premiações, por conta da temática, por conta da reação que as pessoas começam a ter quando assistem ao filme, fazem com que outras pessoas se interessem em vê-lo. E é algo que, mesmo existindo hoje uma cota que deve ser preenchida por filmes brasileiros, que muitas vezes não é cumprida, mas é por isso que eu defendo a existência desses filmes de gênero, porque eles, aos poucos, começam a abrir espaço para que o produto nacional seja mostrado e visto, e, consequentemente, abre espaço para outras produções um pouco mais difíceis serem vistas também. Isis, agora é você.
Tá, a pergunta que eu... Oi? Oi? Pra gente terminar, né? Você falou que essa é a última, tanto faz pra mim. A pergunta que eu queria fazer era assim, é mais voltada, agora saindo um pouco da questão do Bacurau, voltada pra gente, como profissional de cinema, assim, que dicas, sugestões, enfim, que visão você tem sobre qual a nossa função como futuros cineastas ou caso alguém deseje enveredar pela crítica também, que dicas, assim, sugestões você teria pra gente? Olha, cinema não é chamado de a sétima arte por acaso, tem uma razão para isso, pelo fato de o cinema agregar as outras 6 artes conhecidas até então, né? Tem elementos do teatro, da literatura, da música, da dança, da pintura, da escultura. A soma dessas 6 artes formam a sétima arte, que é o cinema. Então, mesmo que você queira ser diretor ou atuar ou trabalhar em qualquer área técnica do cinema, ou trabalhar também como crítico, crítica cinematográfica, né? Quanto mais bagagem você tiver dessas outras artes também, um melhor profissional você vai ter. Então, muita gente pode até pensar que o ideal é ver muitos filmes. Claro, isso é muito importante, mas é importante também ver uma exposição no museu, ir ao teatro, ler, ouvir música. Tudo isso vai melhorar a tua percepção da arte como um todo, vai te inspirar, vai abrir tua mente para muitas coisas e vai deixar o teu repertório, a tua bagagem muito mais ampla. Consequentemente, o teu texto, se você resolver se tornar um crítico, vai ser melhor. A tua visão como cineasta, se você resolver dirigir filmes, vai ser muito mais abrangente. O teu trabalho como ator, atriz ou como técnico em qualquer uma das áreas que você opte em trabalhar, vai ser também muito mais rico por conta dessa bagagem maior que você vai carregar. Então, ter a mente e o coração abertos para todas as manifestações artísticas existentes, porque isso é que vai te tornar um artista mais completo. Eu tenho uma última pergunta. Eu falei que a outra era a última, mas essa ainda veio mais uma na minha cabeça. Eu me lembro, a gente tem aí 10 minutinhos ainda. Eu me lembro que quando a gente passou pelo ataque às Torres Gêmeas, né, em 2001, nunca mais o mundo foi o mesmo, né? O mundo passou por uma transformação assim gigantesca, né? Tanto politicamente quanto alguns filmes também foram produzidos de acordo com divisão, sabe, política e tal. Você acha que depois que passar tudo isso da pandemia, não importa o tempo que dure até o fim, você acha que o mundo vai mudar, inclusive a parte do cinema, ou vai voltar tudo normal, ou vai ter esse novo normal que todo mundo está falando? Eu espero sinceramente que o mundo evolua por conta desse período da pandemia. Pelo menos, infelizmente, até o momento, os exemplos que a gente tem visto é de regressão, não de evolução. Mas, sendo bem pragmático, bem realista, eu acho que quando surgir uma vacina que seja efetiva no combate à Covid-19, infelizmente tudo vai voltar a ser como era antes e, infelizmente, até pior do que era antes. Nesse ponto, eu estou cada vez mais ficando parecido com o Stanley Kubrick, completamente descrente da raça humana. Entendi. E aí? Triste dizer isso, eu até não gostaria de pensar assim, mas pelo menos o que eu tenho visto reforça esse pensamento, infelizmente. Como se o ser humano não tivesse mesmo salvação.
É difícil A mesmo, gen né? É Eu complicado, concordo bastante Mas a também. arte sempre nos salva, então Isso com aí. certeza. tem um pouco de esperança. Não, eu tenho aquela esperançazinha, né? Mas É tá por isso complicado. que é por isso que qualquer regime ditatorial ou extremista, a primeira coisa que faz é perseguir os artistas, É porque a verdade. E arte abre a mente das pessoas, a arte faz com que as pessoas se tornem pessoas melhores, com que uhum, elas evoluam. E isso é nocivo para qualquer um que queira ser um dominador, um ditador ou qualquer coisa do gênero, né? O conhecimento, a arte, a educação são coisas que não combinam com esse tipo de postura. Então, não é por acaso que, ao longo da história, a gente vê muitos exemplos de artistas sendo perseguidos, da arte ser menosprezada, abandonada, da cultura ser tão pisoteada, porque ela existe justamente para tornar a vida nesse mundo suportável. E essas pessoas vivem para tornar a nossa vida insuportável. Então, são coisas que não combinam mesmo. Mas a arte sempre resiste. E aí eu tenho aquela esperança infantil de que o herói sempre vence no final. sim, sim, aquele tipo assim, o moço. Né? A vitória é né, É do do herói, mocinho. é do O mocinho. bandido se ferra legal. É o que eu espero para todos esses, que se ferra legal, para não usar outra palavra que começa com a letra F. Mas Aham. e aí, Isis, como é que tá? Conseguimos fechar o roteiro, o script? Sim, por mim, É? pode ser. Uhum. Então tá, a gente tem aí 5 minutinhos. Marden, você quer deixar seu trabalho, falar daquele livro que eu tô ansiosa para ver, que você falou da outra vez? Só que eu não sei ainda quando eu vou lançá-la. A expectativa é 2021, mas eu Uhum, só quero lançar quando for possível aglomerar. Eu entendi. acho assim, não dá para fazer online, não, com venda online. Eu gosto é que as pessoas estejam lá na livraria, venham conversar comigo, dar um abraço, um aperto de mão. Isso. Essa pandemia tem que acabar, uma vacina tem que estar funcionando para que a gente possa aglomerar. E é uma coisa que é inerente a boa parte das manifestações artísticas, né? Aglomerar Uhum, arte, em boa parte delas pressupõe gente junta, o uhum. coletivo, o aglomerado. Então, Imagino. Não, é melhor ver mesmo, um né? filme com a sala cheia, ver um show lotado, ver uma peça de teatro com o teatro cheio, é isso que torna aquela experiência não só uma experiência coletiva, mas uma experiência bem mais completa, de você compartilhar a mesma emoção com outras pessoas que você nunca viu na vida, que estão ali dividindo aquele momento contigo e que depois cada uma vai tomar seu rumo, mas vão guardar aquela lembrança, aquela coisa boa de estar junto com outras pessoas compartilhando o mesmo momento de felicidade ao apreciar aquela obra de arte apresentada, seja numa sala de cinema, seja numa casa de espetáculo, seja num teatro ou em qualquer outro local onde essa manifestação seja apresentada. Então, essa é a minha esperança de aglomerar Se Deus novamente quiser. segurança. Se Deus quiser, se Deus Em quiser. breve, Em se Deus breve, quiser. em breve, poxa, eu quero. Se precisar, eu vou até pro sul para você me dar um autógrafo no livro, alguma coisa assim, que eu Ou a gosto. gente organiza um lançamento no Rio. Pode ser também. Olha, A por gente, né, favor. como O futuro. pessoal da livraria Blux vende os meus livros. Então, É posso ir lá mesmo. no Blux de Botafogo, Muito bom. Eu vou, fazer o lançamento lá. eu vou ter um prazer imenso de produzir alguma coisa aqui para você, Uhum, organizar, falar com alguém, mas se você uhum, puder vir para lançar. uhum, vai ser um prazer. Marden, eu te agradeço mais uma vez.
por você ter Eu também. nosso convite. Você sempre solícito, como sempre. Muito obrigada. Obrigado a Valeu você, pela gente. troca. Bom Foi final de muito grande esse momento. Bom final de semana. Tudo bom de bom. trabalho para vocês. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Outro tchau. Tchau, Rebeca. Tchau.